Pronto. Título devidamente colocado. Vamos esperar as pessoas entrarem. Alô? Boa noite, planeta Terra. E não vamos esquecer dos verdinhos. Não vão achar que eu estou fazendo algum complô contra os palmeirenses aí. E vão achar que eu estou fazendo isso, terceirizando pro coitado dos marcianos. Na verdade, não. Boa noite para os marcianos. Lembrando que aqui tem draconianos, reptilianos, arcturianos, pleidianos. Então tá todo mundo junto e misturado. Aliás, foi daí que nasceu essa expressão. Tudo junto e misturado. Aqui no planeta Terra. Nós. Lembrando também, pessoas, que esta live não vai ficar salva no IGTV. Quem quiser rever essa live ou dizer para as outras pessoas, vai ter que esperar ela ir pro YouTube. E faça okay? um favor de compartilhar. Ah, e quando chegar no YouTube, se gostar do conteúdo, compartilhe. Ó, vou fazer a blogueirinha. Se inscreva no canal. Gostou do conteúdo? Deixe seu like. Não, gente. Parece que a gente fica mendigando like, né? Mas só assim, parece que as pessoas vão lá e esquecem. Gosta, comenta. Cadê o like? Bora fazer a Margot crescer na rede. Manda os aviãozinhos. Manda todo mundo pra live. Manda os aviãozinhos, avisa todo mundo que tá tendo live. Ô, gente, você sabe que as pessoas pediram pra eu falar da minha história, né? E aí, hoje eu vou falar do Setembro Amarelo, mas eu acho que eu posso falar um pedaço da minha história, né? Eu não sei, eu me sinto meio desconfortável de ficar aqui narrando a minha história. Nem acho que a minha história é tão importante assim. Então eu vou contar um trechinho da minha história pra gente linkar no tema, né? Quando eu tinha, sei lá, aproximadamente entre 10 e 11 anos, eu fazia ginástica olímpica na escola, né? E eu era muito travessa. E eu fui uma criança que cresceu com 7 homens, porque eram 7 irmãos homens. E no prédio que eu morava, acho que tinha tipo 15 homens e, sei lá, 6 meninas, nos vizinhos, as filhas, enfim. Era muito menino. Então eu convivia com muito menino. Era muito. E os meus irmãos falavam muito palavrão. E o que eu fazia? Falava muito palavrão. Eu falava tanto palavrão, gente, que as pessoas falavam, isso aí quando crescer vai ser um machinho. Eu escutava cada coisa. E eu não sabia nem como reverter isso. Aí um dia eu tava lá, fazendo minha ginástica lá na Olímpica. Tinha uns murinhos da praça que eram estreitos assim, e eu fazia tipo a trave, que nem a trave da escola. Aí o povo ficava olhando, né? Aí um dia, um cara virou pra mim e falou, aí acrobata. Aí eu, acrobata é sua mãe, seu filho de não sei o quê, vai tomar não sei aonde. E o cara olhou pra minha cara e começou a dar risada. Aí toda vez que ele ia, que eu tava na praça, ele ficava me chamando de acrobata. E eu mandando ele tomar naquele lugar, xingando a mãe dele, xingando todo mundo, e ele dando risada. E eu ficava mais nervosa ainda porque ele tava dando risada. Aí um dia ele me xingou lá, me chamou de acrobata, eu xinguei ele, aí veio um senhor e falou assim pra mim, por que você tá xingando ele? Mas ele me xinga toda vez que ele me vê. Mas do que ele tá te xingando? Ele fica me xingando de acrobata. Ele falou assim, você não sabe o que é acrobata? Eu falei, não, o que é acrobata? Então, acrobata é um ginasta que faz isso que você faz, se apresenta em festivais. E ele tá te elogiando. Menina, eu nunca senti tanta vergonha de mim na minha vida. Eu falei, é verdade? Você tá aqui xingando a mãe dele, mandando ele tomar não sei aonde, e ele só tá te elogiando. Eu falei, puxa. Aí ele falou assim, por que você não para de falar palavrão? Você é uma moça tão bonitinha. E ficou lá falando comigo. Foi a primeira vez que eu tive um sentimento de vergonha de mim mesma. E aquilo mexeu comigo. E aí, o que eu tirei disso, né? Que a gente sempre fala. Dai dignos frutos pelo exemplo. E eu decidi que com os meus filhos eu ia fazer isso. Dar dignos frutos pelo exemplo.
Porque eu acabei convivendo com um monte de exemplo esquisito, estranho, aquele monte de homem falando palavrão, e eu falando aquele monte de palavrão junto. E aí eu decidi que com os meus filhos eu faria diferente. E quando eu joguei a provocação no Stories, você sabe o que é suicídio? Aí as pessoas podem estar, quem que não sabe o que é suicídio, né? Você ir lá e se matar. Não. Não é. O suicídio é um processo. E que ele começa a partir desses exemplos que você tem na tua casa, a partir daquilo que você está se construindo. Vamos supor que naquele momento em que aquele senhor chamou a minha atenção, eu me sentisse tão envergonhada que eu me trancasse dentro de uma caixa com vergonha de mim mesma e a partir dali começasse a maquinar na minha mente alguma coisa que me diminuísse, porque o que é o suicídio? Suicídio é um processo, gente. Tudo na nossa vida é um processo e tudo na nossa vida é progressivo e crescente. Se as suas emoções são conturbadas, elas são progressivas e crescentes. Se as suas emoções são equilibradas, é progressivo e crescente. Eu pedi desculpas para a pessoa que me elogiava, acabou virando meu amigo. Então tudo na tua vida é progressivo e crescente. Então se você se alimenta de uma tristeza profunda e de uma raiva e de um medo, o medo é um sentimento inerente a todos nós, mas quando você vai dando ênfase para ele, vai dando para ele não o real sentido que ele tem que ter, que é reflexão e cautela, deixa ele se tornar uma insegurança, isso é progressivo e crescente. Isso vai virando um processo que você se acostuma a fazer na sua vida. E é por isso que as pessoas chegam a culminar no suicídio, né? Ela vai entrando nesse processo e o processo só vai aumentando. E eu sei que é estranho falar isso, mas de todo o aprendizado que eu já tive, uma vez que eu fico atuando aqui e do outro lado, eu estou sempre recolhendo muitos espíritos, eu sempre vou buscar espíritos no Vale dos Suicidas, e eu sei o comportamento deles, eu sei quanto tempo às vezes eles demoram para notar que nós estamos lá para ajudá-los. E eles são extremamente vaidosos. Parece que é estranho, né? Mas o que é o estado de um suicida, senão uma necessidade de chamar a atenção de uma forma tão intensa que ele vai deixar o legado dele para você ficar se sentindo triste. Ele quer deixar o legado dele ou para uma mãe se sentir pior, ou para um filho se sentir pior, ou para os amigos se sentirem pior, porque olha o que vocês fizeram comigo. E tudo isso por quê? Porque o processo é progressivo e crescente. Agora, entra a parte que vocês vão falar, mas e os obsessores? Sim, a gente gosta de lembrar que o mal é uma porta que você abre por dentro. E muitas vezes você é levado ao suicídio pelo obsessor. Mas esse obsessor, quando ele chegou até você, ele chegou por ressonância. Ele chegou porque você deu para ele a oportunidade de entrar na tua mente e falar, não, a vida não vale a pena. Você tem que se matar mesmo. Porque depois ele vai se aproveitar de você, aí você acha que aquilo termina, que aquela dor termina. Não, ela não termina. Aquela dor continua. Aquela dor te persegue. Eu vou lembrar de novo a história de Judas, né? Judas ele era uma mente perturbada, cometeu suicídio. Reencarnou como Joana d'Arc, purgou, queimando vivo. E mesmo assim, quando ele reencarnou como André Luiz, como um médico, como um curador, né? Judas, já que você foi um cara que primeiro machucou, depois foi machucado, você vai vir agora como um curador. Lá veio ele como André Luiz. Mesmo como André Luiz, ele desencarnou e ele ouvia suicida, e ele ficava lá no vale. Eu não sou suicida, eu era médico, eu curava pessoas. Tamanho era o tormento que a consciência dele ainda sofria com o suicídio. Então o suicídio, ele acontece fisicamente aqui agora, mas ele perdura durante muito tempo no seu campo eletromagnético. Durante muito tempo, aquele suicida fica convivendo
com a ideia do suicídio. A dor do suicídio, porque o que o suicídio faz, além de tudo? Ele fere teu perispírito. Ele tira muitas informações do seu banco de dados. Então, quando você for nascer novamente, você vai nascer com uma série de coisas faltantes. Por quê? Porque você danificou o seu perispírito quando você cometeu o suicídio. Gente, e aquela pessoa que comete suicídio com um tiro na cabeça? Aí ela destrói todo o HD dela. Você imagina que essa pessoa ela vai ter que reencarnar pelo menos umas 4 vezes com algum tipo de doença cerebral, até ela conseguir recuperar o HD de novo dela. Você entende? Então, aonde começa o suicídio? Lá na raiz. Quando você começou a ter conflito. Né? Agora, olha que coisa interessante, como é a PNL, que eu falei que eu ia falar sobre isso. Né? Quando o seu filho faz alguma coisa errada e você pega aqui no ombro dele e fala, mas para que você é uma porcaria. Você ancorou, isso aqui é uma ancoragem na PNL, tá? Você está ancorando no seu filho a ideia de que ele é uma porcaria. Isso pode levar ele ao suicídio? Pode. Quando você pega na mão do seu filho, você bate na mão do seu filho, punindo ele por alguma coisa. Além de você afetar a coordenação motora dele, você ancora ali, naquele momento do teu filho, você está ancorando a ideia de que ele é aquilo que você acabou de falar. Deus vai te castigar porque você é desse jeito, você é desobediente. E você vai ancorando cada vez mais no seu filho pequeno ideias, porque você põe a mão em lugares, cabeça, ombro, mão. O que você tem que fazer? Para começar, o seu filho precisa entender o que ele está sentindo. Então, quando o seu filho estiver fazendo algum tipo de coisa para chamar a sua atenção, se ele estiver pirraçando, você fala, filho, você sabe por que você está fazendo isso? E quando ele responder, você fala para ele, o nome desse sentimento é frustração. Quando você vê o teu filho chorando, por que você está chorando? Nomeie o sentimento dele. O nome desse sentimento é tristeza. Ele tem que conhecer o que ele está sentindo. Agora, por que você está triste? Agora, se você vai fazer uma briga de força com o teu filho, ainda que ele tenha 10 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos, 7, 6, você vai ancorar nele a ideia de que ele vai ser aquele adulto frustrado e um possível candidato ao suicídio. Então o suicídio ele começa a nascer no desinteresse dos pais, pelas emoções dos filhos, na incompreensão dos pais, pela história individual dos seus filhos, porque veja bem, os seus filhos também têm histórias individuais. E às vezes você quer contar a história dele, e a história dele não está te agradando, e você também não sabe lidar com as suas frustrações, porque a história dele não está te agradando, e isso vai virando uma roda de sansara, uma roda de sofrimento. Quando você vai investigar a história de um suicida, você vai encontrar muitos buracos nessa história. Você vai encontrar uma pessoa que não aprendeu a lidar com o fator consciência. O que isso tudo faz? Você aprender a lidar com o ego. O ego se sente ferido, mas tua mãe não te ensinou isso. Tua mãe não te ensinou sobre suas emoções. O teu ego vai ficando ferido, vai se sentindo ferido. Você tem que ensinar para o teu filho, desde a mais tenra idade, sobre a consciência. Sobre quem é ele no universo. E sobre a importância que ele tem aqui. Filho, por que você está triste? Você tem noção do quanto você vai ser importante no futuro? Você gostaria de ter escutado isso dos seus pais? Você gostaria que seus pais tivessem dito para você o quanto você é incrível? O quanto você seria incrível? Fez falta para algum de vocês escutarem isso dos pais de vocês? Pense aí. Eu sei que muita gente aí não tem filhos, e muita gente aí tem filhos, e muita gente vai ter filhos. Gente, vamos começar com o pé direito essa história? Né? Vamos fazer o que não fizeram por nós, que nem... Você imaginou se eu tivesse bolado a ideia dos tantos nomes que eu ouvi dos meus irmãos? Porque foram muitos. Né? E se eu tivesse tornado isso progressivo e crescente? Você tem ideia? Será que eu estaria aqui agora contando a minha história para vocês? Ou eu já teria enlouquecido nas raias do suicídio? Minutinho.
graças a Deus todos, aqui Dr. Fritz falando, me sentir na obrigação de me aproveitar deste espaço para dizer para todos vocês que nós lidamos com os espíritos que cometem suicídios e o tempo que levamos para restaurar esses espíritos. Agora, vejam, eu e Bezerra há muito conversamos que o grande mal da humanidade é a ignorância. Mas recentemente eu e Bezerra conversando, Lucas para nós conversando, chegamos à conclusão que mais forte que a ignorância é a falta de vontade de sair dela. O ser humano não ter vontade de sair da ignorância. Hoje, com tantas vozes e alto-falantes, e livros, e documentários, com tantas informações, por que o ser humano escolhe ignorar? Porque ele não tem prazer em buscar conhecimento. Mas ele sente prazer em perpetuar o dor. Ele sente prazer em se sentir vítima, em se sentir infeliz. E trata todos essas infelicidades, essas dores, com o devido apreço que não dá para o teu coração. É o coração, este pedaço seu conectado a Deus, esta força motriz maior. Ele que precisa de tanto cuidado e de tanta informação, mas o ser humano ele está sempre preso nas raias da mente dele, porque quando você chega no suicídio, você ficou presa nos raios de sua mente, porque no seu coração não fica preso. O seu coração é uma conexão sua com Deus, com o seu estado superior de consciência. Então você não entra nesse estado mental perturbado. Quando você é forte aqui dentro, quando você se conecta, veja que esses outros espíritos que vêm aqui te atormentar não conseguem. Você é forte em espírito e você tornou tudo ao seu redor forte. Eles não conseguem. Eles não vão levar você às raias da loucura, né? E tem sim ou história de que seus pais fizeram, e seus amigos, e seus irmãos, mas que história você veio contar aqui? Hein? Você veio contar a história do que seus irmãos fizeram? Ou vocês vieram contar a história que você quer contar para o mundo? Ou que história você quer deixar aqui para o mundo? O que você quer contar? Quantos corações você quer arrebatar com a sua história? Como você acha que consegue ali, intensificando suas dores, suas reclamações? Porque quando você está perto e você começa a reclamar e falar das suas dores, das suas misérias, das suas tragédias e infelicidades, quem fica perto? Quem? Senão uma pessoa que tiver muito amor no coração, porque não fica perto. Ele se afasta, porque aquilo, ele chama você aqui neste mundo de pessoa nociva. Você passa a ser o tal pessoa nociva que tantos falam. Não vale a pena você ficar enchendo o seu cabeça, sua mente com dores, né? Essas coisas que vão tomando uma proporção que afundam seu coração, que você não encontra mais. Onde está seu coração agora? Não está. Você afundou o seu coração em tantas outras dores, em tantas outras coisas. Eu penso que se você é um ser humano aqui, que está me ouvindo, os tantos encarnados e os tantos desencarnados, que
que pode dar amor a um outro ser humano, você é um abençoado por todo o universo. Está te abençoando quando você ser capaz de pegar um pedaço do seu coração e dar a alguém que precisa. E muitas vezes, tudo que alguém à beira de um suicídio precisa é uma ressignificação daquilo que ele achava, daquilo que ele pensava, e ele quer aquela coisa apoteótica, né? Porque ele quer deixar alguma coisa escrita forte, mas ele não sabe o que eu vou deixar forte escrito, meu morte. De repente, existem alguns suicidas que nós conversamos e que ele acha que a morte dele vai ter uma significância no sentido de alertar outros. Oh, que triste, ele morreu porque foi maltratado, e isto talvez traga alerta, e aí criaram este movimento. Mas de verdade, a gente sabe que todo movimento umbralino, trevoso, se aproveita tanto dessas pessoas, né? E quando você que ouve essas pessoas e fala, essas pessoas nocivas, é que você fala mal dessas pessoas, você está favorecendo o movimento trevoso. Você está dando condições para que este movimento perpetue e trabalhe. Se você quer fazer parte de algo maior, e se você quer deixar um legado bonito, não contribua com o movimento trevoso. Se você não ter paciência para ouvir o lamento de alguém e você não consegue ajudar esta pessoa, ao menos não desmereça essa dor. Porque por muitas vezes você vai desmerecer essa dor, mas você não sabe o que tem naquele coração, né? Você não calçou estas sandálias. E em algum momento da tua vida, escreva, eu gostaria que escreva isso em vocês. Tudo aquilo que você é capaz de julgar, por aquilo você será devidamente julgado, e não pense que vai ser depois que você desencarnar, não. Você vai perceber que este julgamento acontecerá aqui, nesta dimensão mesmo, e você será julgado pelo mesmo motivo que você julgou. Foi despede desculpa quem invadiu o vídeo do moça, mas ele achou que tinha que falar essas coisas porque esta humanidade verdadeiramente precisa despertar. Haverá um tempo em que não tiver esse despertar, não se transformar e não acordar, não terá lugar para você aqui. Você vai ter que recomeçar, sabe? O roda tudo de novo, o fogo. Acha que isso é impossível, hein? Não é. Isto é o que está previsto de acontecer e não muito longe. Então, Freitas agora se despede, mas Freitas agradece todos os desencarnados que aqui estão e todos esses que aqui estão, e Freitas espera verdadeiramente que haja amor dentro dos corações humanos, assim como nós despejamos amor todos os dias aqui no planeta de vocês. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Só recuperar aqui, gente. Espera aí. Uns 5 a 10 segundos, né, de atraso. Foda, E pra fazer comigo. O quê? Eu falei que era difícil, né? Aí, gente, vocês têm perguntas? Vocês querem falar alguma coisa?
Mandem perguntas. Maravilhosa, todo o tempo do mundo, hidratada ela, graças a Deus, arrepiada. Obrigada pelas palavras. Muita pessoal agradecendo bastante. Toda vez que a gente faz esse tipo de movimento, a gente, vocês não, quem é mais sensível percebe, né? Quem estava aqui estava bocejando muito aqui agora. E porque a gente atrai os suicidas para isso. E aí a gente viu tanta gente triste, tantos jovens que ainda não se deram conta do que acabou de acontecer, do que aconteceu na vida deles. E é interessante, né? Quando esse movimento vai por parte de médiuns, assim como eu, a gente acaba alcançando alguns e resgatando outros. Então, enquanto o Fritz falava aqui, a gente resgatava eles num estado de despertar. E é um trabalho assim, o choro não é porque Fritz veio, né? É porque enquanto ele está aqui, eu não estou. E quando eu não estou, eu estou resgatando alguém. E a gente estava ali, fazendo aquele resgate. A gente consegue, porque são muitas mentes, né, que vão se unindo. Parece que é 48 pessoas, mas para cada 50 pessoas que está aqui, tem 5 desencarnadas próximas. Que aí lembra alguém que se suicidou e faz esse link, faz essa ligação. E a gente chega... Eu estou muito grata, eu agradeço muito a todos vocês, porque se a gente teve um alcance agora de resgate, eu acabo de fazer um resgate, é porque eu já falei isso aqui, acho que você entrou atrasada. É porque eu tenho vocês aqui e toda essa conexão, e parece que não, mas é um trabalho em conjunto e muito, 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 muito obrigada mesmo. Você acha que é válido explicar ao pessoal o lance do bocejo? Ah, sim. Tá, Mandy aqui mandou. Você é maravilhosa, queria ter tido o privilégio de ter nascido com a mãe com a mente tão aberta assim, coraçãozinho. E alguém perguntou sobre suicídio inconsciente, mas foi o que você falou, né, das programações, eu falei no começo, acho que você vai ter que rever a live. Algumas pessoas têm dúvidas sobre esses bocejos, né, e foi muito interessante que assim que Fritz entrou, o JP começou a bocejar. Eu também, até agora. E a Valéria também. O que aconteceu, né? Enquanto... Ah, que linda minha filha. Eu te amo. Também te amo. Enquanto o Fritz estava aqui falando, a gente saiu em trabalho. Quando você começa a bocejar, existe duas coisas. Existe quando você não está muito bem, aí você começa a transmutar a energia, tem alguém melhor perto de você, você começa a bocejar, que você está limpando o teu campo e aquela pessoa está te ajudando. Ou quando você vai sair do trabalho, que você está doando energia para o trabalho. Então aqui o que aconteceu foi que eles ajudaram na doação de energia para a gente direcionar esses suicidas. Cris, eu falei que a live vai ficar salva não aqui, no YouTube. Então todo mundo que estava ligado, que se ligou a Fritz enquanto ele falava, sem que vocês percebessem, não sei se alguém aí ficou bocejando, mas vocês foram canalizadores, ajudantes do nosso resgate. E eu sou muito grata. Agora eu fiz essa live aleatoriamente, mas hoje eu sou muito feliz por ter feito essa live agora, pelo tanto de gente que a gente conseguiu tirar do estado umbralino. Eu agradeço muito todos vocês que colaboraram. Quem ficou aí bocejando, não se preocupa. A Pátia escreveu: se nós pais soubéssemos o peso de nossas palavras, é uma responsabilidade imensa. Então, como ancora, né, na vida dos filhos. Por enquanto, só comentários, agradecendo. Margot, se a gente sofre essas repressões dos pais ao longo da jornada, é possível não se prender a essas palavras e ações enraizadas? A Carol perguntou. Então, é por isso que você tem que sempre ressignificar, né? Assim, normalmente os pais, eles estão vendidos dentro da própria ignorância deles. Então, ele acaba dando aquilo que ele recebeu. Alguns pais, que nem eu, fui uma pessoa que recebi muita paulada, né? Assim, como criança, por assim dizer, mas não foi isso que eu resolvi fazer com os meus filhos. Eu não resolvi dar para eles aquilo que eu recebi, eu ressignifiquei. Então é possível ressignificar? Sim, é possível. Você tem que fazer a sua busca, você tem que fazer a sua procura, você tem que encontrar o seu propósito.
Se você não encontra o seu propósito, você fica perdido na ideia do que o outro disse que você era. Então eu sempre falo, não aceite como verdade a verdade de quem não sabe quem é você interiormente. Porque quem conhece você interiormente não tem nenhuma verdade pronta a teu respeito. Porque sabe que não conhece a tua verdade. A Kátia falou que bocejou bastante, algumas pessoas ajudou. chorando. E graças a Deus, maravilhosa, sempre aqui, uma gratidão maior. Carol, Paty, você muda e transforma nossas vidas. A Nath, eu não consigo parar de chorar, risos. Cris Lane, suicídio inconsciente, eu achei que era sobre fazer mal a si mesmo. Por exemplo, fumar e morrer de câncer no pulmão. Esse é suicídio lento, né? Que a gente fala. Ao longo da vida você vai cometendo esse tipo de suicídio. Isso é suicídio lento. Mas não é inconsciente, né? As pessoas usam muito esse termo, inconsciente. Mas se você sabe que fumar faz mal, não é inconsciente. Se você sabe que beber demais faz mal, também não é inconsciente. Existem várias propagandas que falam que cigarro faz mal, inclusive colocaram nos maços agora. É inconsciente? Não, não é. Mônica, graças a Deus, inclusive quando você entrou eu estava com a oração dos pretos velhos bem alto aqui em casa e bocejei muito. A Carol, e essa, no caso, a ressignificação pode ser tardia ou será dada através da educação diferente que será dada aos filhos? Não, não existe tardia, existe um momento em que você escolhe que não é essa a história que você quer contar. Olha, só para você ter uma ideia, eu escutava os meus irmãos falando assim, isso aí quando crescer vai ser uma vagabunda. E eu falava assim, eu vou frustrar todos vocês. Eu escutava isso constantemente dos meus irmãos. E eu falava, eu vou frustrar todos vocês. E eu frustrei todos eles. Todos os meus irmãos foram frustrados. Eu nunca nem bêbada fiquei. Nunca usei droga, nada. Frustrei todo mundo. E o suicídio lento tem o mesmo peso espiritualmente? A Cris perguntou. Tem, porque você vai, por exemplo, você está fumando, né? Você está danificando não só o seu pulmão, como vários órgãos seus, né? O pulmão é o mais afetado, obviamente. E todos, no seu corpo inteiro tem informações, tá? No seu dedo, menos unha e cabelo, que é coisa que cresce, corta. Agora, nervo, pele, tendão, tudo aqui tem uma informação. Por isso que a gente bate tanto na tecla de excesso de cirurgia, porque você pode estar tirando informações que quando você voltar não vai estar mais lá, porque você tirou do teu perispírito a informação. E você quebrou um compensado energético. E você não constrói energia de novo, né? A carne se refaz, ela vai cicatrizando, mas a sua parte energética não cicatriza, né? Ela rompe, aí só com muita ação positiva ela pode ser reconstruída a partir de ações energéticas positivas. Então, vai ter, quando você reencarnar, você vai ter problemas se você não conseguir construir aquilo de novo. Por enquanto não mais perguntas, só comentários. A Paty falou que você foi muito forte, Margot. Eu fui abençoada, eu até diria, porque eu acho que tinha alguém cuidando de mim de verdade. E maravilhosa, muitas. Bom, vamos de novo para aquela história, né? Vocês não têm pergunta, a live acabou. 10 minutos só ainda. E tá cheio de tempo ainda, ninguém tá curioso, ninguém quer saber de nada, ó. A live acabou, gente, eu vou embora. E fique feliz porque Fritz já veio. Foi lindo, Fritz. Olha, gente, para quem chegou muito agora, que entrou assim, muito agora, eu tava falando sobre aonde nasce a ideia do suicídio, né? O processo que ele começa, o momento em que ele vai... Alguém falou alguma coisa. O momento em que você vai criando essa ideia na tua cabeça. Eu não sou nada, eu não sirvo para nada, para que eu vou ficar aqui? A Carol falou que você é muito iluminada, gratidão por ter te encontrado. A Luane perguntou, as pessoas quando nascem com manchas e sinais é envolvido, quer dizer, relacionado a algo de vida passada? Normalmente você vem com algum tipo de marca, né, na cicatriz, vitiligo, esse tipo de coisa costuma ser coisas que você não conseguiu ter a informação. Porque, deixa eu falar, gente, quando o teu corpo vai ser formado, inclusive isso é uma coisa que vai falar muito no curso da Tríade, tá? O curso que a gente vai dar, a Tríade das Inteligências, que por falar em curso da Tríade das Inteligências, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu gostaria, que eu tivesse
alguém como eu na minha vida, que me ensinasse o caminho das pedras, para que eu não precisasse trilhar o caminho das pedras, mas eu tive que trilhar o caminho das pedras, né? E hoje eu passo várias informações para várias pessoas que livra ela desse caminho das pedras, né? Que faz ela chegar mais rápido na evolução, né? E é por isso que a gente vai dar esse curso, que é a Tríade das Inteligências, para que vocês cheguem mais rápido dentro do processo evolutivo. Acho que tem perguntas aí. Conta por que você saiu do divinismo. Vamos pelas perguntas, aí já falo. A Cid diz que não acredita que perdeu isso, assiste de novo, depois vai estar no YouTube. E a Cris, obrigada, amiga. Nesta vida ainda é possível reverter o que foi feito no corpo, tipo tatuagens, bebidas, cigarro, etc? Sim. Vai tudo dependendo do que você vai fazendo energeticamente, positivamente falando. Aí você vai revertendo karma, você vai revertendo ele em karma positivo. Peraí que... Live é bom por causa disso, né, gente? É ao vivo, acontece tudo. Primeiro, ela falou para falar do divinismo. Primeiro eu quero expressar minha imensa gratidão, porque se eu atingir o grau de mediunidade que eu atingi, foi porque eu conheci o divinismo, né? E eu não tenho absolutamente nada para falar da doutrina divinismo, mas o que fez com que eu saísse de lá não foi a doutrina, foi o relativismo das pessoas que cuidavam da doutrina. Então não tem a ver com a doutrina em si. Então chegou um momento que dentro da minha mente, por exemplo, teve um momento em que meu índio foi barrado. Eu estava trazendo meu índio na incorporação, barraram ele. Teve um momento em que uma criança estava falando com a mãe Maria do lado. E interromperam ela porque ela não podia falar, porque falaram que ela era um espiriteco, não sabiam nem quem era a criança. Então isso estava partindo por parte do julgamento. No final eu questionei e falei, por que você interrompeu minha canalização? Você estava duvidando de mim como médium? Não estava duvidando de você, eu estava duvidando do espírito. Não, mas ele não tem direito de falar? Não, aqui não. Então eu já percebi que existia uma hierarquia. Aí teve um momento que Maria Madalena, eu canalizei e ela falou assim, Jesus disse, né, anteriormente, tenho muito para vos dizer ainda, porém vós não podeis suportá-lo agora. Será que a humanidade está preparada para uma volta de Jesus e preparado para o que ele teria para dizer agora? Aí corrigiram ela. Tipo, lembrando que tudo que tinha que ser dito, isso foi dito há 2000 anos atrás, mas agora já foi tudo revelado. Eles tendem a dizer que não tem mais nada a ser dito, e eu acho muito impossível, porque lá mesmo acontecem canalizações que o tempo todo está dizendo alguma coisa, né? Como que não tem nada a ser dito? Aí eu percebi que eu transcendi aquele lugar. Eu sou muito grata a tudo que eu me tornei, as minhas 20 mediunidades, eu sou realmente muito grata. Algumas eu já possuía, outras eu melhorei muito. Eu uso todas as orações até hoje e converso com todos os espíritos com quem eu me conectei lá, mas o que não dava mais para mim era o relativismo mesmo humano, da doutrina. E o meu trabalho, né, ele desenvolveu muito, parecia que alguma coisa me segurava ali. Né? É como se eles achassem impossível. Tipo, eu cheguei lá com 5, 7 anos de divinismo e já tinha tanta carga que ultrapassava às vezes pessoas que estavam lá 30, 20 anos. Então, aí eu senti que eu transcendi quando eu abri mão da doutrina, mas eu sou muito grata a ela. A Mistral, ela tinha até escrito que ela teve muitos pensamentos suicidas e ela queria saber como se livrar dos pensamentos suicidas. Então, uma coisa que você precisa ter consciência, se esses pensamentos são seus, por exemplo, eu me sinto infeliz o bastante para cometer suicídio, ou se é o umbral grosso aqui, ó, para que você quer viver? Aí você pega e fala, olha, esse pensamento não me pertence, eu devolvo esse pensamento para o núcleo e que o universo cuide dele. O Carlos perguntou como enxergar os sinais, mas não especificamente de quê. Os sinais de quê? De que você está sendo obsediado? Porque, por exemplo, se do nada você começa a querer cometer, não sei se é isso, eu estou respondendo, né? Do nada você começa a querer cometer suicídio e você não tem nenhum motivo para isso, por exemplo, né?
A menos que você venha com essas tendências suicidas desde sempre. Aí só aumenta com a obsessão, né? Mas aí, se não existe isso, os sinais são esses, né? Qual a congruência? Qual a coerência de eu querer me suicidar com a vida que eu tenho? O que acontece com quem comete suicídio espiritualmente? Depende do tipo de suicídio. Vamos supor, por exemplo, um homem-bomba. Aquele cara que vai lá e mata os irmãos dele para encontrar 7 virgens depois, né? O kamikaze. Ele explode absolutamente tudo. Ele vai pedir úteros emprestados, que são essas mães que abortam, não sabe por quê. Ele fica ali, às vezes a gestação chega a 4 meses porque não consegue ultrapassar. Então, por umas 4 vezes, essas gestações vão chegar a isso. 3, 4, às vezes 5 meses. Aí vai chegar no momento em que vai nascer natimorto, que são aquelas crianças que vão até o final, nascem natimorto. Quando ele retorna ainda cheio de deficiências, porque vai começar a construir tudo de novo o banco de dados dele. Então ele vai começar com várias deficiências até ele entender que porcaria que ele foi fazer quando ele tirou todas as informações dele do banco de dados. A Márcia pergunta, quem provoca um suicídio a alguém vai pagar de alguma forma? Ah, sim, a lei de causa e efeito, ela perdura 25 horas por dia, 8 dias por semana. A Maju falou, você é iluminada mesmo. Muito obrigada. Lauane, as pessoas que fazem adoçamento, seria isso? E amarração a outras pessoas, atrasam em relação ao karma? Sim, né? Porque o que você está querendo com isso? Em Deus não é esse tipo de coisa, tá? Em Deus não há barganha. Qualquer pessoa que acha que está fazendo barganha com Deus é um tolo. Em Deus, não adianta você falar, vou acender uma velhinha aqui e vou conseguir o que eu quero. Não existe barganha com Deus. Em Deus só existe uma palavra: merecimento. Lei de causa e efeito, que você está sujeita a ela 25 horas do dia. Você acorda escolhendo e dorme escolhendo. E como aquilo reverbera no universo, vai reverberar na tua vida. Quando você faz esse tipo de coisa, você está fazendo ligações com espíritos. Quando você desencarna, ele fala para você, olha, você tem uma dívida comigo. Aí você vai falar assim, mas eu paguei para o cara do centro. Aí ele vai falar assim para você, mas eu não recebo dinheiro. O dinheiro ficou para o cara do centro. Eu recebo em favor. E você vai ter que pagar. É mais ou menos assim, só para você entender. O Dias Écio perguntou, depois que o senhor Oswaldo desencarnou, mudou muito, muitos viraram cacique. Ah, lá no divinismo, realmente. JP, 20 mediunidade só aumenta, Jesus. Era 19 até ontem, pô. Não é, minha? Também, eu falei 20, nossa, já. Também levei meu neto, a Márcia falou, o ego falou mais alto, né? Deve ser o comentário do divinismo. Porque eles trataram o neto dela como se ele fosse um menino de 15 anos, só tinha 2. Eles são malucos, às vezes. A Carol fez um comentário, Margot, ontem eu cogitei estar voltando a uma fase depressiva da minha vida. Vieram vários pensamentos carregados me puxando para uma tristeza, mas não consegui me identificar com aqueles pensamentos. Devolve para o universo e pede ajuda. Fala assim, a oração dos pretos velhos, que são os caras que tiram todas as aderências negativas, né? Que vai ali fazer o trabalho de varredura na nossa casa, no universo. A Pri Santos falou, dor forte no centro da testa tem a ver com chakra, o terceiro olho? Então, aí tudo isso é muito relativo, né? Porque dor forte no centro da testa pode ser enxaqueca é emocional, né? Aqui é o teu chakra frontal, né? É o chakra do eu vejo. E se você está vendo a vida de uma forma enviesada, se a vida se apresenta para você de uma forma e você enxerga ela de uma outra completamente diferente, e aí você não vai ter administração emocional e provavelmente você vai ter enxaqueca. Pode ser muitas coisas a sua dor de cabeça. A Carol continuou falando que pode ser influências da casa em Bauru, se tem algum jeito de se fechar para essas influências. Então, isso é um exercício, porque o que acontece quando a pessoa ela tem essa coisa sensível, essa mediunidade? Você tem que fazer um exercício de ter um controle sobre você, porque se você não tem controle sobre você, você está dizendo que os outros espíritos têm. Você não vai controlar a tua vida, um umbral grosso vai. É você que tem que controlar a tua vida. Eu não aceito isso, eu decreto que eu sou livre, eu não aceito esse tipo de coisa. Eu decreto que eu sou uma centelha divina. Eu decreto que eu sou conectada à fonte e a fonte cuida de mim. Eu não aceito isso. Danilo, o fato de eu ter vindo saudável, sem deformidade, significa que não fui tão filho da puta em outras vidas? Isso é uma coisa interessante, porque os essênios já falavam isso. Eles falavam que quanto mais perfeita a pessoa vinha, melhor ela tinha
sido na outra vida. Ah, mas e por que tem gente que vem perfeita e é filha da puta e que não sei o quê, que não sei o quê? Ah, porque tem pessoas que quando chega aqui se perdem na densidade da Terra. A gente pode falar de Hitler, que tinha missão e sucumbiu, estava até falando sobre ele hoje. Pode falar de João de Deus, tinha missão e sucumbiu. Acontece da pessoa sucumbir. Como funciona a lei de causa e efeito se boas ações revertem em karma ruim? Ou isso só funciona em relação a estragar seu corpo com álcool, bebidas, etc? Desculpa, faz de novo, que eu não entendi. Eu também não entendi muito. Como funciona a lei de causa e efeito? Então vamos por partes. Como funciona a lei de causa e efeito? Vamos por partes, vamos ver se a gente explica. Sim. Lei de causa e efeito é o seguinte: quando você acorda escolhendo. Se você acorda a ficar na cama, aquilo vai ter um ônus e um bônus na tua vida. Se você escolhe sair da cama e trabalhar, aquilo vai ter um ônus e um bônus na tua vida. Para tudo na tua vida. Se você resolveu comer uma banana, aquilo vai ter um ônus e um bônus. Isso se chama lei de causa e efeito. Durante o dia todo em que você está vivendo o seu dia, existe um algoritmo sendo gerado, porque você pensa, isso é matemática. Sabe aquela coisa que está escrita assim na Bíblia? Ó? Não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita. A tradução foi errada. Ó. Não cai uma folha de uma árvore sem que Deus saiba. E aí, a tua ação, a forma como ela reverberou no universo, vai te gerar um algoritmo positivo no final do dia ou negativo. Então, por exemplo, você fez muitas coisas boas, impactou muita gente, muito positivo. Você fez alguma coisa, não impactou tanta gente, meio que neutro. Você fez alguma coisa, por exemplo, você xingou o porteiro, humilhou o porteiro, ele se sentiu tão humilhado, aí ele foi para casa. Aí chegou em casa, ele estava tão humilhado que ele resolveu brigar com a esposa dele. A esposa dele ficou nervosa e bateu no filho. Olha o efeito dominó. Tudo isso porque você resolveu brigar com o porteiro. O alcance da sua ação vai ditar como vai ser a sua causa e seu efeito. Ela fala, se boas ações revertem karma ruim, né? Karma significa acúmulo de pensamentos e ações. Bons sentimentos, boas ações, karma positivo. Maus sentimentos, más ações, karma negativo. E continua, se isso só funciona em relação a estragar o corpo com álcool, bebidas, não é tudo, né? Não, absolutamente tudo. Tudo que você faz que reverbera no universo. Você, por exemplo, quando você estraga o seu corpo, você está estragando os seus dados. Cada coisa do seu corpo que você estraga, você está estragando os seus dados. Então você vai ficar com seus dados danificados, não vai conseguir construir um corpo perfeito porque seus dados estão danificados. E quando você está sob a ação do álcool, o que isso reverbera no universo? Quando você está sob a ação da droga, o que isso reverbera no universo? É tudo isso que é levado em conta. Margot, qual é a 20ª mediunidade? Conta elas pra gente. Olha, eu vou escrever minhas mediunidades e falar aqui, porque você acha que eu lembro todas, não lembro. A 20ª, a última? Não lembro. Até eu buscar aqui agora, entendeu? Qual a Também que importância isso tem. Qual a importância de tapar o umbigo? Mas deixa eu falar uma coisa, deixa eu falar de uma 20ª mediunidade. Nós fizemos uma cirurgia hoje espiritual, onde não tinha um corpo para atuar do outro lado, e colocamos o próprio celular do cara em cima dele e mandamos ver. E ele transpirou pra caramba. E aí eu nem sabia que ele tinha problema de coração e Fritz falou, vamos pra coronária. Fomos tratar as coronárias do cara. Isso é nível hard de cura. Sim, a Lawane, qual a importância de tapar o umbigo? Eu não acredito nisso. Por exemplo, as pessoas falam que você tem que pôr roupas claras. Eu faço cirurgia toda de preto. Aí a gente vai falar do Gilberto Gil. Minha aura é clara, só quem é clarividente pode ver. Então, isso pra mim é tudo teoria. É engraçado, a menina lá do Devalai falou pra tapar o umbigo. Mas é. Eu só lembrei um dia. Bom, a Daniele falou que a mãe dela tentou suicídio 7 vezes e voltou todas. Vivia fazendo isso. No caso dela, que não conseguiu, o que acontece depois que desencarna? Ou já acontece algo aqui? Então, ela vai gerando o karma, né? Inclusive, talvez isso faz com que ela fique reverberando esse mesmo processo, suicídio. A sua mãe tanto pode ter um obsessor e tem alguém que gosta muito dela do outro lado, resolveu salvar ela todas as vezes. A sua mãe vai ter problemas no corpo dela que vai reverberar futuramente, porque mesmo que você tenha um obsessor, de novo, o mal é uma porta que se abre por dentro. A Paty pergunta, o João de Deus sucumbiu pelo ego ou pelo dom? Que era uma missão tão bonita.
Então, quando você começa a achar que você é Deus, é uma coisa que eu peço todos os dias para Deus, para que Ele me mantenha no meu estado de humildade. E eu adorei uma hora que eu estava fazendo uma água fluida para o JP, que eu faço toda terça quando ele vem. Eu não sei qual era a conversa que estava rolando, e o JP falou, não, mas tem os poderes que você tem? Comecei a fazer a água fluida dele. Aí veio o meu mentor e falou assim, fala pro teu amigo que você não tem poder nenhum, que o que você tem foi a gente que te deu. Aí eu falei para ele, mas eu sei disso. Aí ele falou assim, mas o teu amigo não sabe, avisa ele. Eu falei, tá bom. Aí eu vim aqui, avisei, JP, eu não tenho poder nenhum, o que eu tenho foi eles que me deram. Quando a pessoa já está achando que ela é o próprio Deus, o sol invictus na terra. A Carol fez um comentário em relação à sua pergunta. Eu acho que ela falou na questão de tatuagens e poder gerar algum karma bom depois para reverter o efeito da tatuagem no perispírito, né? Tem que fazer muita coisa boa, só fique e me aguarde. A Cida pergunta, a Gisele Bündchen é perfeita em tudo? Então, a Gisele Bündchen, você não sabe, mas ela é um ser humano incrível. Você vê que ela é uma menina que ela ganhou, ela chegou por merecimento onde ela chegou, porque encontraram ela perdida lá na roça, ela não foi entregando book em lugar nenhum, chegou onde chegou, e ela é um ser humano incrível. Quem já viu ela dando palestra, falando ao vivo, ela até se emociona e chora. A Pri, quais os efeitos do karma positivo e negativo nessa e em outras encarnações? Como assim, gente? Quais os efeitos do karma? Depende do grau do positivismo e do grau do relativismo, ou do negativismo, por exemplo. Tem pessoas que são... Sabe aquelas pessoas que você vira e fala assim, caramba, essa pessoa, Gisele Bündchen, nasceu com a bunda virada para a lua, tudo dá certo para ela? Karma positivo. Sabe aquela pessoa que nada dá certo? Karma negativo. Mais ou menos assim. Algumas religiões, ex-umbanda, falam de algumas pessoas que têm que fechar o corpo, a Mônica falou. Então, mas as religiões, elas são muito dogmáticas, são muito presas a rituais, né? Eu fiz até uma live anteriormente falando sobre simbolismo. O próprio Jung criou um livro falando o homem e os seus símbolos, e ele fala que o ser humano tem que abdicar de simbolismo. Você tem que começar a entender a realidade que você vive, né? O campo mental onde você vive. Vem pro nosso curso, gente. A gente vai ensinar tudo isso para vocês. Acabaram as perguntas, eu tenho uma pergunta para fazer. Dessas 50 pessoas, quem vai fazer o curso, coloque aqui um legalzinho. Aqui, a Valéria tá aqui perguntando, dessas 50 pessoas, quem vai fazer o curso, coloque aí um joinha. Coloca um joinha, quem já tá no curso, quem não tá pode me chamar no direct, eu falo. Margot, fala Quero saber desse povo aí. do valor do Marçal e que só é cobrado para as pessoas valorizarem, porque a gente está há uns 10 anos fazendo isso e muita gente veio de graça e foi embora como se nada tivesse acontecido. Mas é que o Marçal dá outro tipo de mentoria, né? Não, o Marçal tá cobrando R$3.900 na mentoria dele. Ó, um monte de joinha pessoas, aqui, tem um monte de joinha aqui. Olha, eu tenho memória fotográfica, viu, gente? Fica dando joinha aí que eu vou atrás de vocês. O Gustavo já se inscreveu, a Carol já se inscreveu, a Mônica. Gente, porque, de verdade, a gente quer esclarecer muita coisa. Mas a gente aprendeu uma coisa, eu aprendi isso com o Jung, inclusive, e com o meu mentor. Ele falou que o cérebro, ele tem dificuldade de entender o gratuito. Parece que o ser humano tem necessidade. Parece que ele entende assim, aquilo que eu pago, já que eu paguei, eu vou aproveitar melhor. Por incrível que pareça, isso acontece. É estranho, né? Mas é verdade. Ó, tem um monte de joinha aqui, ó. Roger, Daniele. Gabriel, você perdeu o Fritz de novo, só pra você saber. A Márcia, a Cris, o Fernando, a Mônica, a Carol, a Lauane, a Quitéria, o Gustavo, a Adri, Bom, eu posso a fechar o curso Paty, já, então. Danilo, bom. Gente, se a gente não alinhar nossas três inteligências, não adianta. Você fica refém se você for só emocional. Você fica refém se você for só intelectual. E você fica refém se você for só espiritual. Você tem que fazer um alinhamento, um triângulo, assim como é o triângulo divino. Justiça, inteligência absoluta e amor absoluto. Estão perguntando aqui quando vai ser, 7 de outubro, viu? 7 de outubro. A gente dá início. São 3 meses de curso, Maju. Então, né, o JP, que vai postar a live da semana passada, o JP tá aqui atolado, graças a Deus, de trabalho, não conseguiu postar minha live no YouTube ainda. Viu, JP? Estão perguntando, quando você vai postar a live da semana passada? Acabaram as perguntas, amiga. Mas eles estão aqui. A Dani falou que tudo que é gratuito não dá um valor. É mais ou menos isso mesmo. Chama a gente. Bom, crianças, eu quero de novo reforçar a minha gratidão. Hoje foi uma live realmente de muito recolhimento. Muito obrigada a todos vocês. Obviamente que nesse curso deve ter uma canalização forte, né? Provavelmente. Com certeza. Vamos esperar.
conteúdo que vem de lá para nós, tá bom? Beijo no coração de todos vocês. Olha lá, entre tapas e beijos. Eu não tô dando tanto tapa, eu tô mais boazinha. Eu tô mandando ativar minha energia aí, gente. Vocês não estão nem entendendo a parada aqui. Eu tô indo lá no cara da acupuntura, ative a minha energia aí, que é preparada de dar porrada nos outros. Tô começando a achar que vocês gostam de porrada. Vou voltar a trazer minha energia aí de volta. Beijo, gente, no coração. Adiós.